Bom dia, pessoinhas do sétimo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar lá um pouquinho das linhas que a gente já fez sexta passada, indo ao ponto. Então, aqui, das linhas ao ponto. O ponto, então vamos falar um pouquinho. Ele é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todo artista usa o ponto na realização de suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. Muitas vezes não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Então, quando a gente utiliza, nós precisamos de uma linha e um ponto para ter um desenho estético, um desenho bonito, que seja apresentável, né? Vamos estudar esses elementos um a um, começando pelo ponto. A linha a gente já viu sexta passada e agora nós vamos pro ponto. Quando citamos essa palavra ponto, você poderá pensar em um ponto final, ou de interrogação, ou de exclamação, que faz parte da pontuação na escrita. Ou você ainda pensará em um ponto de ônibus, ou um ponto de chegada, ou de partida, em um ponto de encontro. Esses pontos que determinam um lugar também são significativos para se pensar. Mas vamos pensar no ponto ou nos pontos que usamos para realizar um desenho, uma pintura, enfim, uma composição artística. Então, vamos pensar em alguma coisa que a gente utilize o ponto para ter como referência uma composição artística. Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes na sua produção artística, né? Então, eu posso começar ele de qualquer forma. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque na ponta do lápis no papel forma um ponto, que pode, como falamos, variar de forma e tamanho. Então, eu posso fazer 3 pontinhos, ele pode significar muita coisa, né? Então, pode ser um começo de um desenho, um término do desenho, né? Eu posso pensar qualquer coisa. Então, chamamos de ponto gráfico aquele que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Então, é o ponto gráfico. Quanto à utilização dos pontos, apresentamos. Em seus trabalhos, você pode utilizar o ponto para conseguir diversos efeitos. Por exemplo, contornar, que é pontilhar o contorno da figura, e delinear, que é pontilhar o contorno e os detalhes da forma. Então, são 2 formas de você utilizar o ponto, contornando e delineando. Então, eu tenho o contorno do ponto já e vou delinear as outras partes dentro. A atividade dessa aula será o seguinte. Diante da aula sobre o ponto, reproduza no caderno do desenho o desenho abaixo utilizando o ponto. Então, eu vou mostrar um desenho, este aqui, e vocês vão reproduzir no caderno de desenho. Então, voltando lá. Vocês vão reproduzir no caderno de desenho. Nos 2 passos apresentados na aula, vocês vão contornar e delinear, tá? Não é para pintar, não quero nada pintado. Eu quero o desenho contornado de um lado do caderno, vão dividir a página em 2. Um lado do caderno, o desenho contornado, e do outro lado, o desenho delineado, contornado e delineado. Utilize a canetinha com ponta grossa para o contorno e a canetinha com ponta fina para fazer o delinear. Então, aqui, grossa, canetinha com a ponta grossa para fazer o contorno,
Contornar é o desenho fechando a figura. E aqui, para fazer esses delineados, que são os traçados dentro, vão fazer de canetinha fina. Ok? Pode copiar daqui, tranquilo, mas vai ter que ser produzido dessa forma. Um lado contornado com caneta com a ponta grossa e o delineado dentro com a caneta fina. Então, vou fazer 2 vezes o desenho. Primeiro, vão fazer o contornar numa lateral da folha e vão deixar assim, como ele tá aqui. E do outro lado, vão contornar de novo e fazer o delineado dentro, como se fosse fazer o acabamento do desenho, tá? Eu não quero pintura, eu quero o caderno, a folha branca, só com esses desenhos pontilhados de caneta preta, tá? Ponta grossa para o contorno, ponta fina para o delinear, dentro, os detalhes dentro. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida, pede para a prof. Se tiver alguma dúvida de como fazer, pede para a prof, eu explico de novo, tá bom? Manda mensagem. E é isso. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Bom fim de semana.